Falar quais são os 4 pilares aí, isso precisa estar na ponta da língua e a gente viver. Vamos lá? Oração. Memória ruim, hein, povo? Vamos lá? Oração, supervisão, multiplicação. Como é que está a sua célula e você nesses 4 pilares, que é o que vai sustentar? Eu quero dar 2 recadinhos, rapidinho aí, né, David? Coloca para mim. O primeiro, domingo, nós vamos iniciar uma nova série sobre trabalho. Seria uma outra série, eu fiz lá uma pesquisa lá no Instagram, e eu acho que tem tudo a ver com você e eu. A gente já fez isso da Bethesda. Quem é mais antigo da Bethesda e participou, lembra da série Adoro Segunda-feira? Quem é velho daquela época, ela lembra? Então nós fizemos isso 18 anos, poucas vezes, e eu observei que poucas igrejas falam disso. Poucas. Pesquisando, ouvindo, e é uma coisa muito importante. Convide pessoas, convide seu amigo de trabalho. A gente vai falar domingo sobre trabalhar para quê? Será que a Bíblia fala, o seu trabalho é importante? O que é trabalho, ocupação, carreira? Na outra semana, 2 obstáculos do trabalho, grandes obstáculos que a Bíblia fala. Na terceira semana, sobre como lidar com um chefe difícil, como lidar com companheiros de trabalho dificílimos, o que a Bíblia fala, como a gente lida. E a última mensagem, a gente vai falar sobre nosso trabalho e a nossa missão. Amém? Fala amém, irmão, concorda aí. Convidar pessoas, a gente vai orar daqui a pouco. E o último, no domingo, nós vamos ter ceia e batismos. Então nós vamos celebrar juntos aqui. Dá um glória a Deus que nós vamos batizar aí. Aplauda o Senhor aí, glória a Deus. Estamos batizando, queremos ganhar mais pessoas. E o último recado que eu quero dar aqui é esse aqui, que a gente vai ter um tempo. O Retiro Restauração. Então, nós tivemos o retiro em março, no final de março, estava aquela lá, vai acontecer, não foi os inscritos que nós gostaríamos, mas aí foi um tempo muito especial. Quem estava no retiro, participante do último retiro que a gente promoveu, levanta a mão. Olha aí, ó, um grupo grande que está aqui de líderes. E aí termina um retiro, o ideal já era fazer na sequência. Que o povo está animado, a atmosfera, mas não tinha data no lugar para a gente realizar. E vai ficar para agosto. Eu quero encorajar você que não participou, ou que participou na época lá da igreja Vara Florida de Arão, sei lá qual que você era, a Batista Bola de Neve, lá é lá. Você vai vir para a cultura da sua igreja, eu e o pastor Regivaldo estamos indo ser ministrados de novo num retiro restauração da igreja da cidade. E quantos retiros a gente já fez na igreja? Então, você vai para receber com o coração aberto, para entender outra direção. O formato, você que já foi semelhante, mas um outro retiro e um tempo para Deus ministrar, sua vida não será mais a mesma. Veja só, 4 a 6, vai lançar o lote, você ainda pode parcelar, vai aumentar, nós vamos falar nesse domingo, vai aumentar, então corre lá, faz sua inscrição, garante, porque são só 60 vagas, é isso, 60, né, 50, o povo me corrige, 60 vagas, eu acredito que seja lá, corre lá, em nome de Jesus. Nós vamos orar, depois eu vou falar um pouquinho o que é esse GPS, o que nós vamos falar, você recebeu aí um esboço, o que a gente quer fazer uma vez por mês, mas você vai ficar de pé de novo, o primeiro pilar é a oração, nós vamos orar de novo. Pelo que nós vamos orar? Nós vamos clamar juntos a Deus aqui, porque o nosso próximo batismo, se Jesus não voltar, não sei, pode ser hoje, 15 de novembro, nós temos um alvo. Batizar 100 pessoas. Quem pode dar um glória a Deus que nós podemos chegar? Vai ser o nosso trabalho do dia amanhã, dia 1 de junho, até 15 de novembro, levar 100 pessoas ao batismo. Como é que a gente faz isso? Muito simples. A sua célula, cadê quem está em célula aqui? Levanta a mão. Se a sua célula levar 1 ao batismo, vai faltar mais 20. Só que tem célula que tem 2, 3 para batizar. Tem gente que vai chegar. Quantos aqui estão em célula, lembram de alguém que frequenta a sua célula que não é batizado ainda? Levanta a mão. Tem alguém aqui? Muita gente para ser desafiado, discipulado, e muita gente para ser ganho, muita casa de paz que semeamos, que frutificamos. Você pode concordar em fé que a gente vai batizar 100 pessoas no dia 15 de novembro? Concorda em fé? Você crê nisso? Fala aí para o irmão que está do seu lado, você crê nisso? Você crê mesmo? Só que o que nós vamos fazer? Orar muito por esse alvo, a gente vai fazer um banner, colocar lá, e evangelizar. Amém? Abrir essa boca no seu ambiente de trabalho, abrir a boca para o vizinho, falar, sou crente. Aí ele, é sério, converti ontem, não pode mentir. Não sabia que você era crente, mas nós precisamos falar de Jesus. As pessoas estão sedentas, morrendo. Então dá a mão para quem está do seu lado, nós vamos fazer um clamor em uma só voz. E depois, pastor, fecha aquela porta por aí que eu tenho problema de toque. Eu tenho dificuldade. Tenho problema, obrigado.
Junta aí, eu queria que você clamasse mesmo. Você vai orar por algo. Sabe o que nós vamos pedir com fé? Você vai clamar a Deus, Senhor, 100 pessoas. E eu só posso dizer que provavelmente a gente já tem dezenas na nossa igreja. Só na minha célula já pessoas que tomaram a decisão, mas vai ficar para novembro, um vai batizar agora, uma pessoa vai batizar agora. Tem 3 pessoas já decididas para o próximo batismo, mais uma para ser levado ao batismo. Então, só uma célula eu estou falando. Então a gente tem já dezenas. Pede a Deus por aquele que você sabe que precisa tomar a decisão do batismo e também para a sua célula alcançar pessoas e discípulos. Vamos orando, vai clamando, gente. Clama mesmo, fala, Deus, usa a minha vida para levar alguém. No dia 15 de novembro, se Deus permitir, Deus, esse é o desejo de Deus, que todo homem seja salvo. Minha célula vai estar lá naquela piscina do lugar que nós vamos realizar no nosso day camp, 100 batismos para a glória de Deus. Vai orando, vai, mas clama comigo. Clama a Deus. Pede a Deus que já no domingo pessoas se convertam, que cada semana eu creio, checklist teve alguém que se converteu aqui, domingo teve muitas pessoas que se converteram, toda semana pessoas se convertam na sua célula, Deus pode fazer. Clama a Deus, clama, creia, fala, Deus, faz o que eu não posso fazer, eu não posso, talvez você está muito desanimado, pede a Deus para Ele fazer o que cantamos aqui. Jesus, Senhor, nós estamos estabelecendo esse alvo, talvez não seja nem tão ousado. Pai, se cada célula levar um, a gente chega. E Pai, nós pedimos a Ti por 100 batismos no dia 15 de novembro. Ó Deus, nós clamamos primeiro por aqueles que estão nas nossas células, para o Senhor consolidá-los, para o Senhor salvá-los, para que cadeias sejam quebradas, e oramos para que a Bethesda entre amanhã, comece a estação cultivo, numa estação de salvação, de multiplicação, de crescimento, de mudança. E ó Pai, derrama do poder do Teu Espírito Santo. Tua palavra diz que recebereis poder ao descer sobre nós o Espírito e seríamos testemunhas. Faz algo no meio das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Pai, nós declaramos, ó Deus, a multiplicação, 150 células. Pai, nós oramos até 2027, 500 células espalhadas. Senhor, oramos, ó Deus. No nome de Jesus, é o que clamamos, pedindo a Ti. Faz, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aplauda Ele aí. E dá uns 3 abraços aí. Fala, vamos junto, vamos multiplicar. Fala aí, glória a Deus. Amém. Glórias. Senta um pouquinho. Amém. Aleluia. Meu povo, vamos lá. Vamos alinhar aqui o que nós faremos agora. Preciso repetir. GPS é culto que a gente está focado no assunto liderança, mas não fala mais. É culto de líderes, porque quem não é líder não vem. É um culto aberto, lógico. Focado na visão, é o culto da visão. O que nós vamos tratar aqui? Célula liderança. Não é? Célula liderança. Sei que aí o povo fala, mas não vai ter uma oração para eu ser ungido. Aí o povo... Então isso aqui é para esticar você, para mobilizar novas pessoas. Então cadê líderes de célula que estão aqui nessa noite? Levanta a mão. Cadê seu líder em treinamento, irmão? Você precisa trazer ele para cá. E aí ele só virá se você desafiar ele. Falar, você é meu líder em treinamento. Se for oficial, fala, então um dos seus compromissos, se está perto da multiplicação, já participar do GD. Então se você tem um líder em treinamento, já está certo, ele já falou sim, foi preparado, vai ser, porque assim, olha aqui para mim. Tem um líder que talvez não é oficial, porque você está treinando ele, desafiando, é líder em treinamento. Diga líder em treinamento. Não está pronto. Lembra aquela frase clássica? Você já sabe, os mais velhos da visão aqui. Se você tem 5 bêbados da sua célula, quem é seu líder em treinamento? O menos bêbado. Peguei lá, vem cá você, etc e tal. Ainda ele não vai multiplicar com menos bêbado, ele é bêbado, precisa ser liberto. Mas tem alguns que já está prontinho, tem que já ir para o GD, tem que subir. O que a gente tem errado na visão? A gente fala para o cara do GD, depois que ele é líder de célula, ele começa a faltar no GD, descomprometido, não é? A culpa é sua, líder, supervisor, trazer para o GD. Outro compromisso, GPS, é aberto, trazer ele já. A gente quer crescer e não vou parar de perseguir. Nós estávamos numa coisa que nós estamos vendo aí, né? Fomos pisar numa terra aí, marcar uma terra, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Marcar uma nova terra. 1000 líderes, eu creio, vou morrer perseguindo esse alvo em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Iríamos falar sobre grupos que prosperam, do livro vai ser na semana que vem, e nós vamos ter um tempo de debater, como um summit, de processar. E eu quero conversar com você sobre
liderando em tempos exponenciais. Você pode falar liderando em tempos exponenciais? É uma palavrinha para esticar a gente um pouquinho. Não é uma pregação. É uma palestra para esticar a nossa liderança, levar você a repensar algumas coisas. Algumas vão ser muito aplicáveis, outras você vai ter que esticar na questão da liderança. E eu quero ler o versículo que está aí no seu esboço, Efésios 5, 15 a 16. Nós vamos falar de tempo, relógio, cronos, tempo que está mudando a nossa sociedade, o mundo está mudando. Como é que você, como um líder de igreja, alguém que está no ambiente de trabalho, é um empreendedor, se posiciona nesse mundo em mudança? Então eu quero primeiro orar com você mais uma vez. É o que nós amanhã vamos fazer. Faz uma oração, pede para Deus te dar algo, falar com você, te ajudar na sua liderança. Você vier para cá para marcar o cartão, né? Marcar cartão, né? Sou líder, vou pegar no meu pé, tempo em vão. Já que você já está aqui, pede para Deus falar com você. Fala, não vou embora sem Deus falar comigo. Senhor, eu peço que o Senhor levante uma liderança nessa igreja, que lidere em tempos de crescimentos acelerados. Pai, nos ajuda a chegar na frente para beber água limpa para a Tua glória. Nós te pedimos, clamamos, oramos, já enxergamos 1000 líderes, 1000 líderes, 1000 líderes. Oramos por uma multiplicação de gente que vai fazer a diferença para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 5,16 diz assim. Funcionando não, irmão? É comigo, é só o Espírito Santo querer trabalhar. Aí vai. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Ou a outra versão diz, aproveitando as oportunidades, a palavra aqui, repita comigo aqui, remindo o tempo. Então a expressão remir o tempo, vamos falar um pouco de tempo, de agenda, que muita gente não veio. Pastor, não tenho tempo. Não tenho tempo. Tenho dificuldade com a gestão do tempo. É encontrado em algumas versões mais antigas e significa o quê? Ter o poder sobre o nosso tempo, resgatar o nosso tempo, usar o nosso tempo com sabedoria para as coisas que são mais importantes. Não é o nosso desafio aqui? Poxa, estou tão pouco tempo, a vida é quem vê que a vida é corrida aqui? Tem gente que é mais tranquila, a vida é corrida. Quem cuida de filho, cuida da casa, estuda, quer aprender inglês, mandarim, francês, assistir todas as séries de todas as plataformas, ler livro, visitar, discipular, vir para o culto. Precisamos aprender, usar o nosso tempo para aquilo que é mais importante. Ou seja, não é apenas sobre aproveitar o melhor tempo, é uma conquista sobre uma batalha espiritual. Eu tenho refletido muito sobre isso, brigado muito sobre a questão da gestão do meu tempo, a disciplina do meu tempo, porque existe uma batalha espiritual sobre o seu tempo. Repita comigo assim, porque o tempo é a moeda dos vencedores. Diga isso comigo, diga, o tempo é a moeda dos vencedores. Todas as áreas. Então, na nossa língua portuguesa, a gente tem a palavra tempo como duração das coisas e acontecimento. Quando a gente vai para a Bíblia, o mundo greco-romano, que era o contexto do Novo Testamento, havia influenciada, a escola, né, que influenciou a nossa civilização, tem 3 palavrinhas que eu não vou colocar aqui, que você já ouviu, Cronos, Kairos e Aion. Cronos, o nome já diz, é o tempo passado, presente e futuro, mensurável, é o relógio, cronometrar, é aquilo que você conta, agora é 8h10 do dia 31 de maio, Cronos. Outra palavrinha é o Kairos. O que é Kairos? É o tempo da oportunidade. É tempo decisivo. E o Aion é o tempo eterno, perpétuo, é maior do que passado, presente e futuro. E o Agostinho fala uma coisa muito interessante sobre tempo. Está travando, é a pilha, gente. É o Satanás, é o Espírito Santo querendo. Pode ser aqui. Agostinho fala uma coisa muito interessante. Se ninguém me pergunta, eu sei. Mas se me perguntam e quero explicar, eu não sei mais nada. Alguém se identifica com isso? Eu falo, se ninguém me pergunta sobre alguma coisa, eu sei o que é, mas se alguém perguntou, explica para mim, Alex. Eu não sei mais nada, não sei falar. O tempo é exatamente assim, e o tempo diz respeito à mudança. Tudo está mudando muito rápido, gente. As coisas estão mudando aceleradamente, tem algumas coisas tão interessantes aqui. Heráclito vai dizendo que nada é permanente, exceto a mudança. Você pode dizer, não é versículo, mas pode dizer amém, misericórdia, sei lá. Como é que você diz? O Stephen Hawking diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Você é alguém que se adapta facilmente às mudanças? Você é alguém que tem dificuldade.
Outro, John Kennedy diz que a mudança é a lei da vida, e aqueles que apenas olham para o passado ou para o presente, irão com certeza perder o futuro. Mudança é a lei da vida. Você pode falar isso, mudança é a lei da vida? O que você está precisando mudar? Na maneira de liderar, na maneira de se posicionar. Agora olha aqui, para a gente caminhar um pouquinho, tem um ditado, um adágio medieval em latim que diz assim: si tempora mutantur not et mutamur in illis. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. Vamos falar em português? Que difícil aqui o latim, não sei, vamos lá. Os tempos mudam. Então veja só, antes de eu voltar para isso, gestão do tempo, não é a nossa palestra aqui, num próximo GPS, num GD a gente fala um pouquinho, como eu posso gerir melhor o meu tempo, mas tempo é o nosso assunto. Para sermos líderes que vão fazer a diferença, a gente precisa aprender a lidar com o tempo. Qual a diferença entre líderes vencedores e os que não são? Gestão do tempo. E há um provérbio jamaicano que diz que quando você é pequeno, o tempo é grande, mas quando você é grande, o tempo é pequeno. Não é? A gente é criança, a gente tem tempo para tudo, não é? Tem muita coisa. Passamos a ser adultos, tá difícil. Quem tem essa fala assim, não, é um desafio para mim. Muita gente aqui. Esse é um grande desafio. E agora eu queria que você entendesse essa frase aqui, ó. Vamos falar de novo aqui, os tempos mudam e nós mudamos com eles. Os tempos mudam. Não parece correta essa frase? Mas tem um problema, que é deixar o tempo nos mudar. O tempo nos muda ao invés de nós mudarmos ele. Fica comigo. Ao invés da gente mudar o tempo. Então, cuidado, guarda essa palavra aí, cuidado. Se a gente não definir os tempos, eu vou definir o tempo onde Deus colocou, os tempos vão nos definir. Então, eu preciso modificar aonde eu estou pisando, e fica comigo que nós vamos entender nisso, qual é o seu papel. Vamos lá, rapidamente. Nós estamos vivendo, não preciso repetir isso, um tempo de mudanças muito aceleradas. Agora o assunto da moda é inteligência artificial. É chat, qual que é, o povo bom aí? E vários outros. A gente nem sabe, tem gente que fala, o quê? Nem vou pedir para você levantar a mão para você não entregar a sua idade, ou quão desconectado você é. O mundo está mudando. Muito rápido, é metaverso, que ainda não emplacou, as mudanças são aceleradas, e a maioria das transformações que o nosso mundo vive não são lineares, são exponenciais, é muito rápido. Quem lembra, eu nem vou falar, puxar aqui, para o nosso tempo, a gente tem um tempo de debater, que tem algumas coisas, quem é da época do disco de vinil? Levanta a mão. Pode levantar, irmão. Quem gostava do disco de vinil? Eu tinha muito, depois eu vendi, me arrependi, que está dando maior grana, voltou. Vitrola caro, meu Panasonic 3 em 1, que eu me desfiz, voltou, está R$3.000, mas beleza. Aí passou um pouco, caiu, veio fita, na fita era um pouquinho antes, veio CD. Quem é que gosta de CD? Louco quer me matar, que tem ainda muito CD, 200 CDs. Na época, CD não vai passar. Pode passar os céus e a terra, mas o CD não passará. Foi embora. Quem tem CD? Só eu. Quem ouve CD? DVD, alguém aqui tem DVD ainda? Alguém aqui tem fita de vídeo? Assiste. Então nós estamos falando de um tempo que demorou um pouco para as mudanças acontecerem, agora é muito rápido. Muito, muito rápido. O desafio é mais complexo. Veja só, leva tempo para alterar a direção de grandes estruturas, mas não é uma missão impossível. Se tiver uma liderança ativa e capaz de assumir o desafio, a Bethesda precisa mudar. Fala assim, a Bethesda precisa mudar. Nós somos de líderes que vão se adaptar à mudança. Líderes que estejam abertos à mudança. Líderes que estejam preparados. Vou mostrar um gráfico aqui para vocês, que é algumas estatísticas exponenciais. Primeiro, olha a aceleração no tempo que levou para novidades alcançarem 50 milhões de pessoas no mundo. Rapidinho, vou passar. O avião levou 68 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. Depois, o automóvel, 62, o telefone, 50. Aí veio a luz elétrica, o cartão de crédito, a televisão. E aí foi mudando. O cartão de débito, internet levou 7 anos, o PayPal, 5 anos, iPods, 4. Nem existe mais iPod, você vê como muda. YouTube, 4 anos, Facebook, 3, Twitter, 2. O Instagram, 17 meses. E o Pokémon Go, que já caiu de novo ali. Lembra? 19 dias. Tinha um monte de crente aqui caçando Pokémon aqui. Do culto. O cara lá, eu falei, o cara está cheio de espírito, Pokémon ali. Teve crente que demonizou, pregou sermão, que era de Satanás. Aí eu lembro que até teve uma irmã que me procurou. Pastor,
tem que pregar um sermão sobre o Pokémon. Não, eu falei, irmã, como? Citar. O diabo está todo... Eu falei, irmã, calma, já vi, vai passar. E passou. Fica tranquilo, vamos levantar, vai passar, passou. Alguém aqui caça Pokémon ainda? Mudanças rápidas. Outro gráfico aqui, relatório do HotSuite, Where Social, um retrato de estatísticas da humanidade. Esse gráfico falando um pouquinho aqui, ó, total da população, já aumentou um pouco, que é 2019 o gráfico. 7 bilhões, a quantidade aqui de mulheres, de homens, uma série de coisas aqui, o quanto a média de idade no mundo, ou seja, o mundo está mudando. O problema da internet, vamos voltar um pouquinho, é que ela foi concebida com o pressuposto de que apenas pessoas de boa índole, os crentes, fossem usar. Mas não é o que acontece. Deep Web, uma série de coisas, tem discussão de PL no Congresso, e Felipe Neto, e bolsonarismo, e lulismo, e etc e tal. O mundo está mudando. Você entende essas coisas? Daqui a pouco nós vamos linkar o que você tem a ver. E aqui, a quantidade de pessoas, talvez se tem os youtubers aí, eu não tenho dados de agora, 2019 já mudou, já está desatualizado, já vi a palestra. De 2019, a quantidade de pessoas do mundo que usam de horas que passam na internet. Olha aqui, ó. Estou cego, irmãos, deixa eu ver no meu... Isso, está lá no meu esboço. Felipe, 10 horas. Aí está aqui, Brasil é o segundo que mais passa tempo na internet, seus miseráveis. Lê a Bíblia, irmão. Porque você é brasileiro, você deve estar nessa estatística. 9 horas por dia na internet. Aí, ai, não tenho tempo de fazer CTM online. Ai, não tenho tempo de discipulado. Uma série de coisas. Então, queridos, isso aqui tudo foi para mostrar algo que... O que a gente pode fazer aqui? Se o mundo, só citei uma introdução, está mudando de um jeito que dá uma labirintite na gente, a gente, no mercado de trabalho, a gente já está obsoleto. Mudou, e talvez coloque uma máquina lá para fazer o que você faz. E o medo toma conta do nosso coração, é algo, guarda aqui para eu deixar esses 3 conselhinhos aqui, o que inclui. Romanos 12:2, é a partir daqui, viver através do que a Bíblia fala, transformando a nossa mente. Quem pode dizer amém? Transformar a nossa mente. Diz respeito à sabedoria. E uma outra coisa é remir o tempo. É um mandato. Deus mandou. Irmão, não perca tempo. Porque a Bíblia fala, remindo o tempo. Então, perder tempo é pecar. Não resgatar o tempo é pecar. E aí o Heráclito fala muito isso aqui. Heráclito de Éfeso. Um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Porque na segunda vez já não será mais o mesmo homem, nem o mesmo rio. Ou seja, as mudanças são constantes. Você precisa mudar. Porque além das transformações, já foi profetizado algo. E aqui eu quero falar para a gente tentar fazer essa palestra, essa palavra ficar prática, a gente discutir. Tempos de aceleração espiritual virão no nome de Jesus. Queria ver vocês falam amém, né, irmãos? Estão tudo dormindo aqui. Se eu falo, dinheiro cairá na sua conta. Tempos de aceleração espiritual virão. Olha o que está lá em Amós. Vamos ler, leia comigo aqui, vamos lá? Eis que vem dias em que virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, o seu Deus. Tempos de aceleração espiritual estão chegando em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu creio. E como discípulos de Jesus, porque tudo que acontece no mundo você está envolvido. Para o bem e para o mal, afeta você. O que acontece lá na China, afeta você. Eu não tenho nada a ver com bolsa de valores cair. Aí você vai no mercado, o que está caro? Tem a ver com você. Uma realidade, eu queria que uma fonte aqui de pesquisa, na verdade, uma consultoria chamada KPMG. Lê comigo, por favor, o que está falando aqui. Vamos lá? Um líder... Você está se atualizando na sua profissão? Que dirá no seu ministério? Um líder que não se atualiza desvaloriza 20% ao ano. Em 5 são 100%, você está obsoleto na sua área. Você pode hoje ser, eu sou top na minha empresa, precisa aguardar. Uma outra fonte é o IBGE. O Brasil vai ser o 5º país mais idoso em 2030.
terá o dobro de idosos que tem hoje até 2040, e poderá ser de maioria idosa em 2060. Por isso eu vou falar uma coisa aqui que não está na minha palestra, mas me vem na mente. Faça filhos em nome de Jesus. Amém? Quem é casado aqui? Fechou a fábrica, irmão? Faça filhos em nome de Jesus. Quero pastorear a igreja de velho, Gagá. Vai passar. Igreja Batista era que eu fazia parte lá, só tinha velho Gagá. Outra coisa. Agora tem uma coisa boa. Uma coisa boa. A expectativa de vida começará a passar dos 100 anos em países desenvolvidos após 2050. Quem vai estar vivo em 2050 se Jesus voltar? 100 anos. Glória a Deus. O que isso diz? Você quer ficar na fralda geriátrica ou liderando as mudanças até perto da cidade? Você quer andar de muleta e falar, já aposentei, liderar a célula, mas não, quero encontrar. Ó, eu vou trazer uma polêmica, domingo. Amém, os irmãos aposentados, não levantam a mão. Aposentadoria não é bíblico, gente. Você conhece alguma parte da Bíblia que diz, não, porque Pedro fez aposentadoria, e foi lá na ilha, João foi para a ilha de Patmos. Não tem na Bíblia, mas tudo bem, isso é uma outra conversa, antes que você me apedreje. Vamos lá. O Brasil está vivendo um bombardeio sobre esses assuntos que a gente não vai estender aqui. Inteligência financeira, nunca se falou tanto de finanças, e nunca houve um povo tão endividado. Outra, inteligência emocional, quem tem ouvido esse assunto? Muito. Inteligência empreendedora, investidora, e o assunto da inteligência espiritual. Então nós precisamos guardar, e aqui a gente vem para uma parte prática, decidir liderar os tempos. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem chega na frente bebe água limpa. Nós como igreja precisamos chegar na frente. Você no ambiente de trabalho, na sua célula, naquilo que Deus nos chamou a fazer, e não ficar como espectadores na beirada. Então a igreja sempre está atrás, 20 anos. Sabia que a igreja está atrasada? Quando o mundo muda, a igreja sempre responde atrasado. Por exemplo, eu ainda prego em igreja, eu posso falar isso que não estou em outra, que tem banco. Já falei isso no culto. Você conhece algum lugar que tem banco, aqueles bancos de igreja? Shopping? Não tem. O cara tem lá piano de órgão. Você conhece alguma? A igreja está sempre lá atrás, respondendo, demorando para fazer as mudanças. Então, guarda essas palavras: governar, reinar, profetizar, sermos sal e luz do mundo. Esse ambiente começa em um lugar, as nossas células. Louvado seja o nome de Jesus. Vou repetir para você guardar. Governar, reinar, profetizar, ser sal e luz, fazer as mudanças. Isso começa nas nossas células. Louvado seja Deus. Não fala amém, né, irmão? Desanimado aí você quer. Por isso o líder de treinamento está aqui. Acorda, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado. A sua atitude, acorda, irmão. Em nome de Jesus. Irmão, estou desde 5h30 de pé também, meu filho. Nem banho tomei. Então é atitude. Trabalhei cedo, 5h30. Não, estamos aí, aleluia. Todo mundo aqui. Tem uns que foi mais tarde, glória a Deus por você, que pode. Adolescente, que pode ir até meio-dia. Nem pode mais, né? Adolescente agora estuda mais cedo. A gente precisa guardar nas nossas células. E aí, pega aí o seu esboço. Liderando tempos exponenciais inclui, para liderar, algumas coisas. Mensurar o tempo, interpretar o tempo e transformar o tempo. As 3 coisas práticas aqui para a gente discutir daqui a alguns minutinhos. Primeiro, é mensurar o tempo, que é o relógio. Gestão de tempo, não vou falar muito sobre isso. O que significa essa questão? Tem 3 palavrinhas aqui: consciência, produtividade e mordomia. Guarda isso. Primeiro, ter consciência dos minutos, das horas. Ter consciência do tempo, dos anos, das décadas. Quais são os seus alvos para os próximos 10 anos? Tá bom, vamos para menos. Próximos 5. Tá bom, menos. Próximo ano. Tá bom, menos. Para o próximo mês. Qual é a sua agenda? E eu não estou falando para você ser neurótico, mas você é alguém que organiza a sua agenda? Você tem uma agenda? Ou você não, pastor, eu vivo, a Bíblia diz que o vento sopra onde quer e não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vou indo. É aquela teologia, deixa a vida me levar, leva a vida eu. Se é assim, você vai ser esmagado, atropelado. Você não governará. Então, outra coisa, atuar com produtividade. Significa o quê? Cansar a semana e não deixar a semana cansar você. Uma mudança mental. É uma mudança que é possível, com muita disciplina, e nós contamos com o Espírito Santo em nós, na dependência de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente que a semana está cansando você. Já chegou irmão, eu estou vendo aqui,
Hoje é quarta, você já está assim. Vai chegar as festas, Jesus. E tem sido esse ciclo. Nós precisamos mudar. Entrar numa nova chave, numa nova dimensão para a glória de Deus. Crescer no princípio da mordomia, que é fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Porque você vai falar, é jargão. Todos têm a mesma fatia de tempo. Repita e diga assim, todos têm a mesma fatia de tempo. Agora, como eu vou gerir isso? Como eu vou definir o que é urgente, o que é importante? O quanto eu gasto na internet, em conversa fiada, dormindo, fazendo outra coisa, é um outro assunto. O Salmo 90 nos ensina uma oração que eu tenho orado todos os dias. Leia comigo o Salmo 90, versículo 12, vamos lá. Sabedoria vem aprendendo a contar os dias. Tem uma série de coisas que um autor desconhecido. Lê comigo isso aqui também, vamos me ajudar para ficar mais participativo, vamos lá? O tempo voa, mas a boa notícia é que você é o piloto. Fala para o irmão que está do seu lado, você é o piloto. O tempo passa, o tempo voa, e acabou. O Pousa-Bameridos não existe. Mas não está numa boa. Vamos lá, a tríade ideal, a gente começar, lógico que é um processo para a vida toda. Planejamento de gestão do tempo é assunto para sempre. Discernir aqui o que é importante, urgente e circunstancial. Qual é a tríade ideal? 70% do seu tempo tem que ser ocupado com o importante. Agora, o que acontece? As urgências querem estar naquela lacuna, gritando. A urgência. E o circunstancial, os 10%, que vai acontecer. Que é o circunstancial, é alguém que foi para o hospital, você precisa fazer uma visita, mudar uma agenda. Então, a gente precisa caminhar para isso. O Michael Leboeuf diz que dedicar um pouquinho de você a tudo significa comprometer um bocado de você com nada. Qual é o seu foco? Quais são as suas prioridades? Como você tem mensurado o seu tempo? Você tem se preocupado com isso, pensado nisso, orado por isso? Às vezes, uma virada na vida é só você comprar uma agenda e usá-la. Planejar, talvez, no sábado anterior. Chegou o sábado agora, planeja, saber. Agora a gente vai levando lá, não, eu nem sei. Aí você não vai ter tempo. Eu não consigo visitar meu líder, eu não consigo fazer um discipulado, eu não consigo fazer inglês, não consigo fazer exercício, não consigo, por simples falta de planejamento, mensurar o tempo. Eu não vou citar isso aqui, tá? Que o nosso tempo correu. A pólvora revolucionou o movimento. Quando inventaram a pólvora, não vou falar aqui, no ano 105, os chineses estão em tudo, gente. Lá na China, por que mudou, revolucionou o movimento? Porque aí países começaram a invadir outros para conquistar, porque o teu pólvora, bomba, abandona. Outra coisa, o papel revolucionou a memória. A Bíblia aqui, primeiro lá no papiro, né, nos pergaminhos, há uma memória que é contada, a história conta por causa do papel. O que mais? A bússola revolucionou o espaço e o relógio revolucionou o tempo. Louvado seja Deus. Você está preparado para as mudanças que virão? Então, primeira coisa, diga aí, mensurar o tempo. Agora a gente chega num ponto maior, novo nível, que é interpretar o tempo. É aí que é o nosso grande desafio para ir para um nível novo, que é a palavra, diga percepção. Aí tem 3 palavrinhas que é a seguinte: discernimento, contextualização e atualização. Antes disso eu quero citar um versículo. Primeira coisa, a gente precisa crescer. Talvez você tenha aí para viver com uma atitude, né? De entender algumas coisas. Vou citar para você preencher alguma coisa. Você vai preencher aí daqui a pouco. Mas crescer no discernimento das épocas e estações. Entender onde a gente está. Compreender. Ficar com uma Bíblia na mão direita e um jornal na mão esquerda. Observar o que a Bíblia fala. Eu já preguei sobre isso. A tribo de Zacar. 1 Crônicas 12:32 fala sobre uma tribo extraordinária. Davi começou a convocar as tribos, quando ele estava assumindo o reinado e a unificação dos reinos, e dá uma pausa, falando o seguinte, lê comigo o que está aqui. Dos filhos de Zacar, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Uma outra versão, a NVT, fala o seguinte, vamos ler todos juntos aqui. Da tribo de Zacar, 200 chefes com seus parentes, todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Uma outra versão diz, eram conhecedores da época. Eram pessoas, preste atenção,
que literalmente pode ser traduzido por estudiosos dos fatos, conhecedores da história e das suas implicações, ou homens que eram informados, atualizados, e tinham percepção espiritual do que estava acontecendo. Não era gente que se alarmava com os Illuminates. Você tem irmão aqui da igreja aqui que, pastor, você viu que caiu um vídeo? Irmão, não me manda vídeo nenhum, não vou ver nunca. Vídeo, mas pastor está lá, pode ser o anticristo, eu não vou ver. Às vezes até, eu vou expor aqui, tem até parente meu, você viu o vídeo que está falando, que está acontecendo em Israel? Não vejo, não perco tempo com isso. Quem está na leitura do profundo aí, ó, não se alarmem com qualquer pessoa que diga que Jesus está voltando. Gente que conhece, percebe o tempo, consegue fazer uma leitura das mudanças, do seu trabalho. Os filhos de Zacar é isso, é uma expressão. E para que eles entendem isso? Para saber qual é a melhor decisão, qual é o caminho que a igreja precisa ir. Deus está chamando você para isso em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Então veja só, uma outra coisa é compreender, vamos voltar um pouquinho aqui, compreender, que é contextualização, compreender e comunicar com contextualização. A igreja precisa falar a linguagem da nova geração, não vou gastar tempo nisso. Piracicaba é uma cidade muito conservadora ainda. Você deve conhecer gente que veio aqui e falou, Fogo Preto, diabo, Satanás. E aí eu tenho falado assim, qualquer mudança que você vê acontecer, você tem que pensar assim. Porque hoje você é aberto, mas ó, eu vou fazer 4.3. Eu olho para minha filha de 15, eu estou um velho. É mudança, hoje eu soltei uma no carro lá, meio quadrado, estou ficando tradicional. Falei para ele, vamos comemorar o aniversário em tal lugar. Eu falei, não me sinto à vontade em tal lugar. Eu falei, meu Deus, a pergunta é a seguinte, quebra princípio bíblico? Se quebrar, não é de Deus. Parede preta quebra princípio, sim ou não? Quebra? Não, pode ser rosa. Um dia veio um pastor aqui do Conselho dos Pastores, aqui na época, lotou aqui, que fizeram para tomar um café para olhar, ficaram olhando quando a gente mudou para cá. Aí ele, paredona preta, hein, pastor? Não sei o quê. Eu falei, pinta a sua de rosa para alcançar a comunidade LGBTQ? Quebra princípio? Não. Quebra. O cara colocou o outro ali com um boné, quebra princípio? Não. Teve o ministério, qualquer área daqui, quebra princípio? Não. Então nós podemos mudar, contextualizar para falar a linguagem. Uma outra coisa, diga assim, atualização. A única coisa que não vai atualizar é a Bíblia. Amém ou não? Ou seja, buscar atualização antes que seja necessário. Quem chega na frente bebe água limpa. Qual que é o nosso problema? A gente muda depois que todo mundo já mudou. Atrasado. Você muda atrasado na sua vida profissional, né? Eu sou um conservador. Eu sou alguém. E aí nós estamos, olha o que Mateus fala aqui, para a gente chegar ali, vamos lá, lê comigo rapidinho, tem alguns minutos para a gente discutir. E pela manhã, vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos, gente? É Jesus falando. Você sabe ver o céu que vai chover, como você não consegue compreender a época que a gente está vivendo? Então a gente está na 4ª Revolução Industrial, e impacta a forma como a gente vive, irmãos. A igreja vai mudar ainda. Não pode mudar é a Bíblia, vai mudar um monte de coisa. Sabe o que você acha que é sacro? Não, a EBD, porque na minha vez outra vez alguém falar isso. Pastor, a questão da Bethesda é essa, tem que voltar à escola bíblica dominical. Se fosse isso, só, né, irmãos? Não é essas mudanças exteriores, é muito mais profundas as mudanças. E as 4 revoluções, vamos lá, não vamos nem falar um pouco, as 3 primeiras industriais, que é o vapor em 1700, elétrica nos anos de 1800, a computação, lembra? Em 1900 e agora a internet. A 4ª revolução, que é a internet, estamos na época da inteligência artificial, gente. Novo petróleo, robotização, Bitcoin, tem muita safadeza, ele vai ser igual o Scarpa, cair no golpe do Bitcoin. Mas uma realidade vai acontecer, vai mudar. E aí tem gente que vai ficar, é igual assim, não vou falar. Tem irmão ainda, e glória a Deus pela sua vida, que ainda traz o dízimo no dinheiro, ele não tem cartão, ele usa Pix, ele não faz compra, talvez seja o seu caso, você não faz compra online, porque você ainda tem medo, etc e tal. Irmão, você está perdendo dinheiro. Eu não sei se o irmão faz ou não faz, mas já para não botar a língua no pacote, expor, fala para o irmão, não perca dinheiro, irmão, fala para ele aí. Eu tenho um moço que corta grama na minha casa, gente boa, tem minha idade, o cabelo dele parece que é mais, mas gente boa, está assistindo aí. E aí ele foi comprar uma máquina que quebrou, ele estava numa loja que eu estava com a Elô, aí a Elô chegou para ele,
Não compra aí não, cara. Vamos pegar aqui na internet agora. Era R$ 250 mais barato. Ele está brincando. Não, nós compramos só pela internet e tal. Às vezes eu vou no shopping e falo, vou comprar esse negócio. Estou querendo agora. A gente bate lá, não dá para comprar mais. E aí ele voltou um mês depois. Eu falei, e aí, comprou? Ah, não tive coragem. Dá certo mesmo. Nós precisamos mudar, irmãos. Amém? Precisamos mudar. Mudar. E aí, vamos lá. Uma divisão, a gente precisa entender que na vida industrial, não vou citar essas coisas aqui, né? Tudo está mudando, aleluia, glória a Deus, vamos para cima. E o terceiro e último, vamos caminhar aqui, aí transformar o tempo, diga transformar o tempo. Aí é a nossa parte, liderança. Transformar o tempo, quem quer transformar o tempo, dá um glória a Deus. E aí você vai preencher o que está no esboço, que não vai aparecer aqui na tela. É primeiro viver com a atitude de antecipação para governar, amém? Faz uma mudança lá, irmão. Faz uma mudança na sua estratégia de discipulado, do seu dia do amigo, na maneira de fazer as coisas. Faz uma mudança lá, faz algo diferente. Eu brinquei para um líder de ministério, aí eu falei, irmão, o negócio está tão parado que só o fato de você subir na cadeira e gritar o nome do seu ministério já é um avanço. Está tão parado de você gritar, tal, fala aí seu ministério, já é um avanço. Só o fato de você sair da cadeira, pequenas mudanças, faz apelo, experimenta. Sua vida não está indo. Só o fato de sair do lugar, você já mudou alguma coisa. Amém ou não? Amém? Tudo muda quando você muda. Repita comigo e diga assim, tudo muda quando eu mudo. A outra coisa que você vai preencher é o seguinte, estabelecer conexão com pessoas. Ser pontes em dias de muro. A gente sabe que hoje o mundo está dividido, polarizado. Quem é que vai ser ponte? Você vai ser ponte ou muro? Diga assim, eu decido ser uma ponte. Mas o que mais existe é crente que é muro. Talvez você seja mais muro e você não tenha entendido o seu papel de ponte. Você mistura, o cristão é abraçar o paradoxo. Eu não concordo com o pecado, mas eu faço ponte. Eu vou dialogar, eu vou amar o camarada. Eu quero aproximá-lo de Jesus sem vender os meus valores. Mas às vezes a gente é muro. Conhece? Eu vejo rede social. Não estava me adoecendo, nunca me adoeci com rede social, mas chegou um tempo que eu comecei eu saí dos canais cristãos, porque eu fiquei muito triste. Falei, porque quando alguém criticava a igreja, muita gente critica os crentes, né? O movimento da esquerda, eu falava, está errado, porque eu estou dentro da minha bolha, Bethesda. E aí eu comecei a ver, e eu falava com a Elô, os crentes merecem tudo isso que o mundo está falando deles. Os caras é louco, os caras são agressivos, eles brigam, eles mandam as pessoas para o inferno. Então, nós precisamos ser ponte, transformar o tempo, amém? E aí a última coisa aí para você preencher é proteger seu foco, pois o foco enriquece o tempo. Você tem foco, você é focado, ou você é desfocado, Zeca Pagodinho. Você pode melhorar. Você pode melhorar. Olha o que diz aí um texto, o último texto que nós vamos ler, isso, o último texto. Nossa, tem coisa aqui, irmão, vou ter que deixar a parte 2 para um mês, aí já esqueceu, daqui um mês. Vamos lá. Vamos ler Daniel 2, 20 a 22? Lê comigo enquanto, vamos lá. Dizendo, bendito... Quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece os que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! É Ele quem muda, deixa eu dar essa palavra, os tempos e as estações da sua célula, da sua vida e do seu casamento. É Ele quem muda o tempo e as estações no Brasil. Quem pode dar um glória a Deus? Aí fica a crientaiada lá. É claro, vamos nos posicionar, você tem um exercício de cidadania, mas ele fica lá, agora o Brasil vai acabar. Irmão, é Deus que muda os tempos e as estações. Ele levanta rei, ele tira rei. Quem crê nisso, diga amém. Você crê? Aí você fica, ai agora, ai o ditador veio, ai o outro. Calma, posiciona. É Deus que controla a nossa agenda. O Kairos é do Senhor. Amém? O céu não está em crise. E aí veja só algo. A história diz que um dos povos pioneiros no estudo sobre os tempos, sabe quem são? Quem eram? Eram os astrônomos babilônios, há mais de 2.500 anos atrás, ou seja, nos tempos dessa declaração eles já falavam algo. Olha aí, Daniel veio. É Deus que muda os tempos e as estações. É Deus que faz isso, é Ele que remove reis e estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem precisa de inteligência e sabedoria aqui para aquilo que faz? Eu preciso de inteligência. Deus que dá.
está aqui para derramar sobre a nossa liderança, para a gente ir para um novo nível, tempos de mais rápido e mais longe, de aceleração no nome de Jesus. Você crê? Em um mês, a sua célula pode multiplicar e ter dezenas e dezenas de pessoas lá. Só que você não crê, né? Não falou amém? Você será que seja feito conforme a sua fé. Em um mês, Deus pode colocar 10 pessoas da sua célula lá. Ele pode fazer isso. Avivamente, você fala, mas o que está acontecendo? Não diz respeito a mim. Deus fala, é para que todos vejam que a glória é minha. Aí a gente fecha 3 fotos que eu vou mostrar, você vai conversar bem rapidinho, meu Deus, calculei. E essa questão mudou muito, a questão do espaço e do tempo, quem é bom de física, não é área, nem gosto. A teoria da relatividade geral de Einstein, que mudou o mundo, por isso que tem GPS, a gente consegue chegar de maneira exata em alguns lugares. E agora espaço, tempo e foco, um mundo cercado por tecnologia. As reflexões finais aqui, para nós, antes da reflexão é o seguinte, guarda só essa frase. Reconheça os atrasos pessoais e coletivos da sua liderança ou da sua célula. Então, vou repetir, se você não guardou nada. Reconheça os atrasos pessoais e coletivos da sua liderança. Talvez você está atrasado. Talvez, quando foi a última vez que você leu algum livro de liderança ou sobre a célula? Eu li aquele do Grupos que, como é? Grupos que Prosperam, mas nem terminei, que não deu tempo. Como nós queremos ser líderes excelentes. Deus nos chama à excelência. E aí eu quero citar uma coisa disso. Quem lembra, talvez você não vai lembrar, a queda daquele avião do Air France, o 447. Você lembra o que aconteceu? Tem uma série lá, depois procura no YouTube. A conexão geracional é a chave. Sabe qual que é a tendência? Quem tem mais de 40 aqui, levanta a mão, perto de 40. É tudo que é dos jovens você achar que não presta. Ih, pastor, esse cara não tem responsabilidade não. Quem tem menos de 30 aqui, levanta a mão, menos de 30. Olha lá, a igreja envelheceu. De novo, vai bem alto, menos de 30, levanta a mão. Mais de 35, levanta a mão. Nós precisamos ganhar a juventude. Precisamos de juventude na liderança. Por que não tem? Porque a gente fala, jovem não tem responsabilidade. Jovem faz, nossa, ruim. A conexão geracional é a chave para mudar a cidade. O que aconteceu nesse acidente? O piloto mais velho, experiente, estava dormindo lá, lembra? Roncando. E os mais jovens estavam desesperados por causa da falha do avião e causou a tragédia e a morte de todos os passageiros. Por quê? Os mais novos não foram pedir ajuda para o mais velho. Orgulho. E o contrário também acontece. Eles não foram lá, não, nós sabemos. Novinho, faculdade, curso, louvado, seja Deus, morreu todo mundo. Os crentes foram para o céu, quem não é crente, pereceu. Diversifique a composição dos seus relacionamentos. Faça discípulos de bagagens diferentes. Eu sei que as células aqui são etárias, mas ganha, fala com as pessoas, conversa com gente jovem, amém, conversa com gente velha, você que é jovem, amém ou não? Conversa com o tio que está no banco, entende o mundo, vamos convergir, mudar essa cidade para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém, é uma igreja para todos. E aí eu fecho porque novas ideias ou nossas ideias têm poder de transformar a sociedade. Deus pode te dar uma ideia, nós vamos orar por isso antes da gente discutir, é sério, se você acreditar, você pega. Toda mudança do mundo tem a ver com uma ideia. Riqueza tem a ver com uma ideia. Deus pode te dar uma ideia que você vai estar dormindo, que você pode ficar rico. Sabia disso? Vou repetir de novo. Deus pode te dar uma ideia em sonhos que você pode ficar rico. Quem crê nisso? Você sonha com um bagulho, fala, meu Deus, será que vai dar certo esse negócio? Você fica rico. Vocês não creem, né, gente? Por isso tem que... Cadê o povo de checklist? Deus pode te dar uma ideia na empresa. Lembra lá o Facebook? Não, o cara é um gêniozinho, né? Eu estava lendo lá o livro dos bilionários da startup, e eu falei, a maioria deles não terminaram o curso superior. Mas era tudo gêniozinho, quase todo, mas tudo bem, isso é uma outra conversa. Mas qual foi a ideia do Mark Zuckerberg? O que era o Facebook? Quem lembra? A ideia era, qual era a ideia? Quem lembra? Baseado naqueles anuários, né, das universidades da formatura, o cara colocou, virou hoje o Meta, o cara é podre de bilionário, porque teve uma ideia dormindo que ninguém levou fé, e etc e tal. Então, veja só, para acabar. Na década de 90, os responsáveis pelo museu Guggenheim, em Nova York, eles decidiram construir um novo museu na Europa. Vamos colocar na Europa esse museu, geralmente tem a ver com a questão privada, uma parceria público-privada. E aí, veja só, grandes cidades muito movimentadas se candidataram para receber esse museu. A decisão foi impopular na época. Eles escolheram a cidade de Bilbao, na Espanha. E só para você entender, ao contrário de Nova York, Bilbao era uma cidade marcada pela decadência da indústria. Cidade fraca.
Não era nem Piracicaba é boa, não seríamos escolhidos. Hoje Bilbao é o exemplo mundial de uma cidade que renasceu ao investir em arquitetura, infraestrutura, um fenômeno conhecido como efeito Bilbao, que transformou a visibilidade da cidade, aumentou a estatística de emprego, turismo, investimento, desenvolvimento. Então veja só, qual é o efeito exponencial do reino que a gente pode liderar em Piracicaba, na internet, em vários lugares para a glória de Deus? Vocês não falam amém, gente? Misericórdia. Deus, dá para mim, Senhor. Traz quem quer. Qual é o efeito exponencial que você pode ter uma ideia na sua célula que vai revolucionar as células da igreja? A juventude, o ministério infantil. Em Washington, vamos fechar com essa imagem aqui. Washington DC, a livraria do Congresso, vamos transliterado aqui. Há 12 figuras alegóricas num grande domo. Lá estão países, culturas ou épocas que contribuíram para a evolução da nossa sociedade ocidental. Acho que dá para ver mais ou menos, né? Está aqui a imagem. E eu coloquei, não coloquei? Aqui, ó, Egito, a Judéia, a Grécia, a Roma, tem a ver com a administração, o Islã, tem a ver com a física, a Idade Média, línguas modernas, a Itália, belas artes, a Alemanha, imprensa, a Espanha, exploração, Inglaterra, literatura, França, emancipação, Estados Unidos, liderando tecnologia. Aí a perguntinha que não quer calar, agora nós vamos fechar. Qual marca você vai deixar na sociedade, onde você está, de maneira que as pessoas vão lembrar de você na posteridade? Qual é a marca que você está deixando? Qual é? Eu trabalhei na minha empresa, ganhei um dinheiro, comprei uma casa, aposentei. Essa é a marca que você quer deixar? E o seguinte, cuidado, precisamos liderar tempos melhores, senão eles vão nos piorar. Quem concorda que, eu vejo muita gente falar assim, ó, o mundo está pior. Gente, na época bíblica era pior ainda. Na época que a igreja nasceu era pior do que o nosso tempo. Só não tinha internet, não tinha televisão, tinha menos pessoas. E olha só, lê esse provérbio comigo, vamos lá? Tempos difíceis, tempos fáceis, e o ciclo continua. Nós estamos em tempos difíceis que vão criar nessa igreja homens fortes para a glória de Deus em nome de Jesus. Por isso, gente, agora sim, ó, eu inverti aqui. Aqui está. Decisões nossas aqui, ser liderado pelo tempo, liderar no tempo. Que a sua decisão seja liderar o tempo que Deus colocou você no nome de Jesus. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui de verdade no nome de Jesus? Porque qual é a promessa para a gente aqui? Ó, fica de pé aí, nós vamos fazer uma oração, depois vai discutir 5 minutos. Vamos ler aqui essa promessa sobre nós vamos orar para Deus te dar uma ideia que você pode ficar rico. É que vocês não acreditam, gente. Vocês não acreditam, irmãos, eu estou falando sério. Deus pode te dar um sonho. Quem tiver fé aqui, Deus vai fazer, eu creio. Aí você fala, será? Já a incredulidade já quebrou. Vamos ler Atos 2,17? Vamos ler. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Os filhos e as filhas profetizarão. É a nossa igreja, a sua célula, assumindo ou reassumindo uma identidade apostólica. É o agir do Espírito nas células, voltando como uma prioridade. Ore lá na sua célula, não nem vai discutir, não vai terminar orando, não vai discutir não. Sobe a banda aqui, deixa esse, gastei dinheiro com esse negócio, você leva depois para pensar. Você discute lá depois. Não pode deixar de orar. Na sua célula, é sério, termina a sua célula, ora por enfermos lá. Acaba a reunião, fala, nós vamos orar aqui por gente. Deus vai curar aleijado na sua célula, no nome de Jesus, pastor. Eu creio que Deus vai fazer a obra lá. Nós precisamos fazer. Só que a gente precisa orar, impor as mãos, vamos curar os enfermos em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Nunca houveram tantos milionários no mundo abaixo de 30 anos. Quem tem menos de 30 anos aqui? Menos de 30. Profetizando. Olha, vocês têm medo, gente. Levanta a mão. Quem tem menos de 30 aqui? Quem sabe vai cair esse dinheiro sobre a sua vida? Para patrocinar missões. Pode ser 30 em cada perna também, Derval. Aleluia. Vai cair sobre você. Por isso, com a revolução da longevidade, quem aqui tem mais de 50, levanta a mão. Boa notícia para você. Os velhos sonharão. Dá para sonhar em nome de Jesus. É sério. Não saia da sua boca a liderança da Igreja Batista Bethesda. Eu nem vou dar nome, você sabe que é vocês.
Vocês sabem que é vocês. Vou deixar para os jovens que nós já passamos 50. Faz isso que Deus pode falar. Então vem jantar comigo aqui nessa noite. Te encontrarei. Eu não quero não. Eu falei, aposentadoria necas. Pode mudar a carreira, mudar a maneira de fazer. Vai ficar velho, nada de ficar debaixo de jaca comendo, não. Vou fazer outra coisa. Aleluia. Se é o seu desejo, fica lá, é com você que fique lá. Os ossos tudo, os músculos tudo doendo. Vamos clamar, nós não vamos discutir não, você leva para casa e pensa nisso. No decorrer dessa mensagem, enquanto eu usei esses minutos, 360 raios caíram na terra, sabia disso? 18 pessoas morreram de fome, 250 bebês nasceram. Você já recebeu aí ao menos um e-mail, se tem alguém que recebeu algum e-mail, e ao menos, nem abre aí, 5 mensagens do WhatsApp. Então não vamos deixar o tempo caótico, corrido e decadente nos liderar. Vamos, igreja, liderar o tempo em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora, você clamasse a Deus. Talvez a primeira coisa que você precisa fazer, meu Deus, gastei esse dinheiro aí. Daí gastei não, você vai levar isso, discutir essa palavra, falar, mandar para alguém. Talvez a primeira oração, a primeira coisa que você precisa fazer é comprar uma agenda. Comprar uma agenda. Talvez você está no Google Agenda, mas você não sabe usar. Vai para de papel. A questão não é se é de papel ou é online, é o que funciona. Hoje eu uso só online, mas demorou. Era papel. Você precisa ter. Segunda coisa, você precisa falar, não vou me organizar mais, eu quero melhorar mais, eu vou crescer nessa área, eu vou começar a planejar o meu tempo, vou remir o tempo para a glória de Deus. Vou começar a cortar algumas coisas, talvez menos WhatsApp, gente. Menos série. Ô louco, pastor, mas minha série que me desestressa. Menos séries. Diminui. Gasta mais em oração. Tira um episódio na semana e gasta-se 1 hora em oração. Você vai ver a diferença que vai acontecer na sua célula. Vai orando. Talvez você está pedindo a Deus, Deus, não me dá uma ideia no meu ministério. A Bethesda precisa, gente. Não é só pastor Ricardo, não é liderança de cima, não. É Deus quer usar você aí. Usar onde Deus te colocou. Vai orando, o Espírito Santo está aqui nessa noite, nos chamando para crer em tempos que nós nunca paramos de crer, de aceleração espiritual. Aquele que talvez liderou em alto nível lá atrás, Deus, Ele pode virar uma chave agora e levar você para experimentar o que você não experimentou, viver o que você não viveu. Pede a Deus, Deus, eu estou aberto para o Senhor fazer algo novo. Vai orando.